Presente. Amém. Bem, minhas irmãs, meus irmãos, lição de número 8. A todos que neste momento também nos assistem a partir de agora pela nossa transmissão, que Deus venha abençoar. Você está neste momento participando da Escola Bíblica Dominical, diretamente aqui do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Araranguá, bairro Uruçanguinha. Lição de número 8, meus irmãos, você que tem a lição aqui no templo. O título da lição: Ruth, Deus trabalha pela família. O textuário nos diz: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. A verdade prática: Deus abençoa o trabalho, a fé e a persistência da família que o serve. A leitura bíblica em classe, para quem não possui a lição e tem a Bíblia Sagrada: Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Ruth, capítulo 1, versículo 1 ao 14, que diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome da sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Versículo 9: O Senhor vos deu que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, porque ireis comigo. Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vós fossem maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando te dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos. Esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes, deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a minha do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e a órfã beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Graças a Deus. Nos colocamos de pé nesta manhã. Vamos fazer uma oração breve para passar para o nosso professor nesta manhã, que será o nosso pastor Edson Claudino. Oramos. Amado Deus, soberano e eterno Pai celestial, nós te agradecemos, te louvamos por mais esta rica oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede uma manhã fria, mas porém que a tua graça, que o teu favor venha nos favorecer nesta manhã, usando o teu servo neste momento, que irá fazer uso da tua palavra, nos lecionando a lição, os teus filhos, as tuas filhas, que nesta manhã chegaram para ouvir a tua voz, aqueles que em casa se encontram, ó Deus, escutando, ouvindo também pela nossa transmissão. Pai, seja com cada um nesta manhã, pedimos graças por tudo e te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Pastor Edson vai continuar. Amém. Glória a Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com
voz de lamento vai dizer neste momento. O que vão dizer? Pode tomar assento, minhas irmãs. Deus abençoe todos os nossos irmãos da live. Estamos numa manhã abençoada, uma escola bíblica abençoada, com um assunto abençoado. Eu queria, antes de entrar no assunto da lição, eu queria cantar um corinho que me veio ao coração. Queria que vocês me ajudassem. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, flui em mim o teu querer. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, flui em mim o teu querer. Ainda que a terra, há um lugar em Deus para mim. Ainda que a terra se mude e os montes se abalem, há um lugar em Deus para mim. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. Não ser cantor e ser metido a cantor é uma coisa, né? Meus irmãos, hoje nós temos um assunto muito interessante, muito bom mesmo. E eu estava aqui observando a situação que levou esta mulher Ruth e Noemi fazer parte dos 66 livros sagrados. Coisa interessante, né? O agir de Deus, a história que Deus faz da nossa vida, sem que a gente nem sabe lá Deus, quando a gente partir deste mundo, o que vai acontecer, né, nas gerações futuras. Hoje as pessoas esquecem tanto dos seus entes queridos, né? A gente não se lembra mais dos nossos antepassados, das bondades que fizeram, também das maldades que fizeram, né? Mas sempre tem aquelas pessoas que ficam na história, né? Tanto para o lado bem, como também para o lado mal. Nós temos aí, por exemplo, a história de Hitler, que foi um personagem terrível, deixou um legado terrível, deixou uma história terrível, e tantas outras pessoas que também viveram aqui na terra, deixaram suas histórias tristes, história que dá vontade de chorar, que dá vontade de criar ódio, criar raiva e tanta coisa. E temos aquelas pessoas que deixaram um legado que é maravilhoso lembrar constantemente, né? Pessoas que lutaram, que deram a sua vida em troca de vidas, que vivenciaram aqui em épocas passadas, que sofreram, mas que deixaram algo de bom para as gerações futuras e que são lembrados todos os tempos que passam, né? E aqui nós temos uma humilde mulher chamada Noemi, né?
Achei interessante aqui a nossa lição de hoje. E a gente vai discorrer sobre essa história linda, maravilhosa que a Bíblia registra, que entrou no cânon hebraico como sendo escrituras sagradas, como partindo de Deus para nós. A Bíblia, ela é um compêndio com 66 livros e são livros sagrados, livros que foram aprovados no cânon hebraico, dentre outros apócrifos que não foram incluídos, embora a Igreja Católica inclui, para dizer que a Bíblia deles é diferente que a nossa, mas os 66 livros foram os únicos que foram aprovados no cânon hebraico como sendo sagrado. Os livros apócrifos, eles são bons também, boas histórias, lindas histórias, mas eles não foram colocados como sagrado na Bíblia. Então eles não podem fazer parte dos 66 livros sagrados. Por quê? Mesmo sendo eles livros bom, importante, bom de ler, bom de estudar, conhecer as histórias, muitas coisas ali, mas eles foram escritos em épocas em que havia silêncio de Deus na terra. Aqueles 400 anos que antecedem o nascimento de Jesus, de João Batista e de Jesus, teve uma lacuna de 400 anos em que Deus não se manifestava ao homem, nem através de visão, de revelação, de profecia e de nada. E esses livros apócrifos, eles foram escritos nessa época. Então, por isso eles não tiveram a inspiração de Deus, porque Deus se manteve nesse período calado com o povo. Então, por isso são livros bons, porém eles não são considerados inspirados pelo Espírito de Deus. E esses 66 que aqui estão são os livros sagrados, consagrados e sagrados. Por isso a Bíblia diz Bíblia Sagrada. E dentre esses 66 nós temos essa história linda desta mulher chamada Noemi, chamada Ruth, né? E a gente vai discorrer. Primeiro eu queria contar um pouquinho da história dela, dessa que nós vamos entrar na lição. E diz assim, olha, primeiro vamos ler Ruth capítulo 1, versículo 1 ao 5, que diz assim, ó: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, marido de Noemi, e o de sua mulher Noemi, e os de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. E eles chegaram ao campo de Moabe e ficaram ali. Observe o decorrer da história. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, mulheres ali de Moabe. E era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos, morando dentro de Moabe, do território moabita. Olha só, todos nós, quando estamos aguardando, isso aqui faz parte da história, do contexto da história. Todos nós, quando aguardamos o nascimento de nossos filhos, nós nos preocupamos muito com o nome que nós daremos a eles, não é assim? Hoje a gente dá nome artístico, né? O cara lá tem o nome tal por causa do jogador tal, o outro lá tem o nome tal por causa do artista tal, enfim. Hoje a gente não busca o significado do nome, a gente busca a personalidade da pessoa que tem esse nome, e sendo ele um ídolo nosso, um admirador nosso, ou alguém que nós o admiramos, então a gente coloca o nome dele, e às vezes a gente nem sabe o que esse nome está levando,
o que é que ele tem por trás disso, né? Eu, por exemplo, quando coloquei o nome dos meus filhos, eu era vascaíno, e tinha um Ramon, um jogador bom, botei o nome do meu filho Ramon. Depois, lá na frente, veio o Giovani, tinha um jogador lá do Vasco bom, Giovani. Então, nunca me importei de saber o que significa Ramon, o que significa, que é um erro nosso, né? Mas eles, normalmente, eles colocavam o nome, e esse nome, segundo aqui a história, ele tinha a ver com o caráter, com a personalidade. Ele envolvia a personalidade da pessoa. Ele dizia, por exemplo, quando nós vimos o nome de Jacó, se nós for ver o que é Jacó, aquele que agarra, ele veio agarrado no irmãozinho quando nasceu, né? Havia ali no ventre uma briga de Jacó com Esaú, e um vem primeiro e outro não vem, um empurra para cá, outro empurra para lá, olha que coisa, dentro do ventre, né? Tanto é que a mãe, a Rebeca, né? É isso, né? A Rebeca, ela sentia muitos movimentos, e ela perguntou para Deus por que aquele exagero de movimento dentro dela. É normal a mulher ter movimento durante a gravidez, mas havia muito exagero, e ela perguntou para Deus, e a Bíblia diz que Deus respondeu para ela que dentro dela tinha duas nações, ou seja, gêmeos, duas crianças, duas nações, uma serviria a outra, e ainda Deus revelou mais algo. Deus disse que a maior serviria a menor, né? E aí houve aquela briga dentro do ventre, e era para nascer Jacó, e vai Esaú e briga, até que Esaú passa na frente, mas Jacó vem agarrado, como diz, tu vai na frente, vou te largar. E aí a gente depois vê a história de Jacó, né? De Esaú, que Jacó trapaceou Esaú, e tomou através de uma trapaça o reino, ou seja, ele agarrou firme mesmo, e depois ferrou o irmão. Então cada nome tem os seus, né? E também na transliteração, aí o nome Jacó vem, o Jacó significa aquele que é suplantador, enganador, e por aí afora. Então cada nome tem os seus significados, né? E normalmente se colocavam nomes bons. Por exemplo, o Elimeleque. Olha aqui, Elimeleque, deixa eu ver aqui onde é que está escrito aqui, o que Elimeleque ele diz. Deixa eu ver aqui, Elimeleque, meu Deus é rei. É um nome bonito, né? Quando Elimeleque nasceu, seu pai olhou e disse, meu Deus, Deus é rei. Como quem diz, Deus é maravilhoso, Deus me deu um filho. Está aí, Elimeleque, ou seja, Deus é rei. Então se colocava. Então todos nós colocamos um nome, né? Principalmente quando nós aprendemos que na Bíblia o nome tem relacionamento espiritual. Então este relacionamento espiritual é que faz com que o nome seja ligado a atitudes dessa pessoa. Bom, sendo assim, nós procuramos por livros, sites especializados em nomes e os seus respectivos significados. Aí nós vimos aqui também, deixa eu ver aqui, nós vimos aqui o nome depois dos demais. Noemi significa doçura, né? Os pais de Noemi, quando ela nasceu, é um docinho, né? É coisinha linda, né? Vamos botar o nome dela de doçura, botar doçura. Agora interessante, irmãos, que não é compreensível por que Noemi e Elimeleque deram uns nomes assim meio sombrios aos filhos deles. Olha o nome, deixa eu ver aqui, Malom significa, Malom é o primeiro filho, doença, enfermidade. Já pensou? Botar o nome do filho, doença. Lá nasceu o neném, bota o nome dele, doença, enfermidade. Que coisa, né? Por quê? Tem significados, como diz aqui, espiritual, que envolve a pessoa.
doença. O Quilom, vamos ver o nome do Quilom, o segundo filho deles, quase morto. Não sei se ele nasceu com algum problema que de certos pais, meu Deus, esse quase morreu, então bota o nome, quase morto. Bom, aí, como que eles estivessem prevendo, parecia que havia uma previsão, né? Por isso que tem um significado espiritual no nome em que se é colocado. A minha mãe é Maria das Dores, a gente sempre brinca com ela, porque ela está sempre se reclamando, está aí o nome, Maria das Dores. A outra minha tia, irmã dela, Maria das Graças, que alegrou e tal. Eu disse, está aí, Maria das Graças, Maria das Dores. E a minha mãe só vive lá se queixando, está com 82 anos. A gente diz, mãe, a senhora devia estar dando glória a Deus, pulando, saltando de alegria. Mas tem o atentado do nome que parece que combina, é coisa terrível, né? Então, meus irmãos, vamos lá à história dos acontecidos. Elimeleque vai procurar, por um momento de situação que eles passam em Belém. A palavra Belém, olha aí, palavra Belém, quando foi colocado o nome na cidade Belém, ela também tem o seu significado, como nós falamos, todo nome tem os seus. Belém quer dizer casa de pão. Deus trouxe eles para Belém, colocou-os em Belém. Belém é casa de fome. Eu estava meditando, quando nós olhamos essa lição, eu estava meditando assim, de onde Deus nos tirou? De um mundo de miséria, de pecado, de fome, de nudez, de sequidão. Deus olhou para nós e nos viu nós nu, pobre, aleijado, morto espiritual. Nós estávamos lá no lixão do inferno e Deus tirou nós de lá e colocou em Cristo Jesus. O salmista diz que ele nos colocou na rocha, não foi assim? Ele nos colocou na rocha, em Cristo Jesus. Aí Jesus se levanta dentre a multidão e ele se coloca como dizendo assim, eu sou o pão da vida, eu sou água viva. Então Deus nos tirou da fome, de um mundo miserável de fome, e nos colocou no lugar onde é pão. Não é só onde tem pão, mas é onde é pão. Então, eu aprendo uma lição aqui muito importante, que se Deus nos colocou em Cristo Jesus, irmãos, nem que a vaca tussa, como diz o nosso ditado, não vamos sair de Jesus, porque aqui é lugar de pão, porque aqui o nome está dizendo, pão, Jesus é pão, Jesus é água. Por isso que quando Jesus estava pregando para os discípulos, e ele entrou na questão doutrinária, o que algumas pessoas não gostam nos dias de hoje, é da questão doutrinária, porque quando é oba-oba está cheio, né? Mas quando passou para a doutrinária, aí aquele grupinho, né? Mas se fizer um oba-oba, se chamar fulano e cicrano e fazer aquele movimento, nós temos gente lá na estrada porque não cabe na igreja. Mas quando faz um que aí puxa-se pela palavra e que aí a coisa é mais torcida, aí vem aqueles que de fato têm um verdadeiro compromisso com Deus. Eu estava cantando corinhos e por isso que eu cantei aquele hino no início aqui, porque eu queria perguntar, onde estão os nossos tocadores? Onde estão aqueles que Deus deu dom para tocar violão, para tocar isso, para tocar aquilo? Onde estão? Não deveriam estar na igreja, cantando, tocando e fazendo? Quantos estão por aí com seus instrumentos guardados? Quantos estão por aí com dons da palavra? Quantos que estão por aí com o dom do louvor que Deus deu, irmãos? Isso é coisa cara, isso não é para qualquer um. Quantos de nós gostaríamos de saber tocar e não sabemos? Quantos de nós gostaríamos de saber pregar e não sabemos? Quantos de nós gostaríamos de ter dons que muitos têm, mas estão
engavetando e deixando lá. Mas aí tudo bem. Bom, voltando aqui, senão daqui a pouco eu saio aqui do que nós precisamos falar nessa manhã. Então, casa de pão é o lugar aonde Deus nos colocou. Não saiamos dali em hipótese alguma, porque, como eu estava dizendo, Jesus estava pregando então um pouco pesado, e aí as pessoas começaram a se debandar, né? Se retirar. Estava bom até agora. Até agora estava bom, pãozinho quentinho, peixinho quentinho, era só passar o peixe no pão e comer. Até agora estava bom. Eles estavam vindo de uma ocasião em que Jesus havia multiplicado pão e peixe. Bom, Jesus é legal, hein? Ó, aqui a gente está com tudo, tem pão, tem peixe, se tiver doente ele cura, se tiver com problema ele resolve, opa, vamos abraçar ele. Só que aí quando Jesus apertou a doutrina, aí eles começaram aí eles viram, opa, não é bem só aquilo que a gente quer, tem que ser também algo que ele quer. E aí nessa hora, irmão, entra o egoísmo, o egocentrismo toma conta das pessoas e eles se debandaram. E quando eles se debandaram, ficou só os apóstolos, só aqueles mais chegados. E aí Jesus olhou e perguntou: onde é que está a turma? Olha, a turma, Senhor, se debandaram. E vocês não querem se debandar também? Aí Pedro disse: para onde nós iremos da tua presença? Para onde nós iremos se tu tens o pão da vida? Se tu és para ir para onde nós queremos, para onde nós vamos? Então, meus irmãos, não esqueçam, aqui nós vimos uma falha terrível do Elimeleque e da sua família, dele como cabeça, né? A gente até conversou isso aí na rádio sexta-feira, na nossa pré-aula, dizendo que a ida deles para Moabe, para o território moabita, foi provavelmente algo da cabeça do Elimeleque, o cabeça da casa. Ele era o pai, era o cabeça, ele viu que a situação estava difícil. E outro detalhe, por que Belém estava passando por momento difícil? Por que não tinha pão em Belém? Por que os grãos não estavam fluindo? Por que havia fome? Aí, se nós olharmos a história, nós vamos ver que era por causa da corrupção, por causa da insensibilidade dos juízes que haviam antes, que se desviaram de Deus e passaram a adorar idolatria. E quando há uma situação difícil entre nós, é porque a gente costuma dizer, porque há pecado, não é assim? Há pecado. Estamos vivendo uma crise? Estamos. Por quê? Porque há pecado. A igreja está vivendo uma situação complicada nos últimos dias? Está. Por quê? Por causa do liberalismo do pecado. Mas e aí, o que nós vamos fazer? Vamos sair da igreja e vamos para o mundo? Não, espera lá. Foi o que Elimeleque não deveria ter feito. Mas gente, aqui não tem pão, não tem comida. Mas foi para cá que Deus nos trouxe. Vamos acreditar, Deus vai fazer mudança. Deus vai fazer fluir. Deus não fez aparecer água no deserto? Deus não fez o maná descer do céu? Irmão, fica na vontade de Deus, seja lá qual for a circunstância, que Deus te sustentará. Mas Elimeleque não teve esta fé, essa certeza, e aí ele pegou a sua família e foi para o território de Moabe. Bom, ele foi em busca de pão. A gente entende que a culpa de Belém não ter pão não era dele, e claro, ele tinha que dar pão para a família. Bom, quando a fé não supera, quando a fé não é suficiente para o milagre acontecer, a gente busca solução em outras situações. Isso acontece conosco. Às vezes a nossa fé é tão forte que a gente diz assim, ó, eu não vou no médico, eu vou esperar em Jesus, e Jesus cura através daquela forte fé. Mas tem aquele momento que a gente diz assim, olha, eu tenho fé, mas Jesus deixou os médicos, né?
Eu vou lá, eu vou lá, Jesus deixa. E nós vamos, está errado isso? Não. Mas a nossa fé, se ela fosse mais poderosa em nós, mais forte, o milagre seria mais bonito. Porque uma coisa é eu chegar aqui e dizer que Jesus me curou, outra coisa é eu chegar aqui e agradecer que Jesus me curou usando os médicos. Houve um terceiro, não é? Claro que Jesus deixou o médico, claro que nós temos que ir no médico, claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas a nossa fé deve sobrepor todas essas circunstâncias. E aí a gente ganha mais e faz a coisa acontecer melhor. Eu acredito que se Elimeleque ficasse com Noemi e os seus 2 filhos em Belém, na casa do pão, a história deles seria outra. Eu acredito que Deus faria milagres, mas jamais permitiria que eles morressem de fome. Mas aprove a Deus, porque aí nós olhamos o lado aqui, de que Deus também usa de maneiras, de formas que nós não entendemos, para fazer com que o nome dele seja glorificado. Mas Deus precisa da nossa disponibilidade. Por exemplo, eu estava me lembrando do filho pródigo. O filho pródigo devia ter saído de casa? Não. Poxa, o filho pródigo era rico. Filho pródigo era filho de fazendeiro. Filho pródigo tinha tudo na mão, mas ele queria uma outra vida. Ele queria desfrutar de um mundo que aparentemente, que ilusoriamente era muito bom. E ele disse: eu vou ficar aqui nesse cantão, nesse meio de mato aqui. Não, eu vou para a cidade, eu vou viver outra vida. E foi. Se ferrou? Se ferrou. Errou. Devia ter ido? Não. Mas quando ele está lá, ele cai em si. Existe aqui um agir de Deus, mas é necessário que o homem reconheça. E o que a Bíblia diz? Deus viu na história dessa parábola, esse rapaz sofrendo, viu. Deus viu ele sem dinheiro, dormindo na rua, passando fome, passando necessidade, viu. Deus agiu? Não. Por quê? Porque foi ele que fez aquilo ali, foi a atitude dele, ele tomou decisão, e Deus respeita as decisões. Elimeleque saiu, deveria ter saído? Não, mas saiu. Deus respeitou a decisão de Elimeleque, e ele saiu. Quando o filho pródigo está lá querendo comer com os porcos, o que acontece? Cai entre si, ele começa a olhar a situação e lembrar da sua casa. E aí ele reconheceu, sabe de uma coisa? Quando ele reconheceu, ele pensou consigo mesmo, sabe de uma coisa? Eu vou me levantar e vou lá no Pai. Vou lá pedir perdão, vou lá pedir ajuda, vou lá pedir graça, vou lá pedir misericórdia, e nem que ele me receba e me bote lá no cantinho, trabalha lá, mas pelo menos eu estou na casa do Pai. E foi assim que ele fez. E quando ele tomou essa decisão, qual foi a surpresa dele? Deus estava ou seja, o pai dele estava de braços abertos, dizendo: vem filho, vem que a porta está aberta, a casa é tua, vem, entra para cá. E ainda fez aquela toda cerimônia toda que chegou a chamar a atenção do outro irmão, né? Então, aqui nós vimos da história desse casal, que eles não eram culpados da fome. A fome era culpa dos juízes que haviam governado mal, que abandonaram a Deus e trouxeram para si idolatria, né? Adorando deuses estranhos, o que gerou esse problema em Belém. Mas Elimeleque não tinha culpa da situação. Mas se ele ficasse, Deus guardava ele, Deus protegia. Se ao invés de ele sair, ele fosse para os pés do Senhor e disse: Deus, o que eu tenho a ver com o pecado daqui? Me ajuda, me dá graça, me dá pão, tenho filho para tratar. Deus certamente faria milagre, mas ele tomou a decisão de ir para Moabe. Bom, ele até poderia ter ido para qualquer lugar, irmãos, mas para a região de Moabe. Moabe era uma terra amaldiçoada por Deus. Os moabitas, a região de Moabe,
Moabe, eles viviam no incesto do seu pai. Quando o seu pai Ló, lá muito atrás, quando Ló estava lá em Sodoma, que Sodoma se incendiou, se destruiu, Deus destruiu Sodoma, eles correram para o monte, Ló e as suas 2 filhas e a sua esposa, o seu genro ficaram, não quiseram ir, ele fugiu com as suas 2 filhas e com a sua esposa, lá em cima sua esposa olhando para trás virou uma estátua de sal, ficou só ele e as 2 esposas, as 2 filhas achando que não havia mais ninguém na terra, deitou, embriagou o pai, deitou com eles e dele fez filhos, foram através de incesto, chama-se incesto, e ali então nasceu o Moabe e Amon, os 2 filhos das 2 irmãs. Então eles eram amaldiçoados, até porque eles também se tornaram no decorrer da vida inimigos número 1, ferrenho contra Israel. Quando Israel vinha no deserto, eles iam passar por território moabita, eles não permitiram que eles passassem, fizeram eles dar uma volta grande para não passar no seu território. Eles eram terríveis. Também eles lá na frente fizeram um cerco para atacar e acabar com Israel no deserto. Covardia. Então eles eram inimigos, por conta disso eles eram considerados amaldiçoados. Agora de repente uma terra amaldiçoada. Deixa eu continuar aqui como que prevendo a triste realidade que os guardava, a Bíblia nos informa que viviam em Belém, casa de pão, e toda a região foi devastada por uma grande seca, obrigando o pai de família Elimeleque a procurar o melhor lugar para a sua família. Nada de errado em procurar um lugar para a sua própria família, pois qualquer um de nós faríamos isto, não é verdade? Se vivermos essa circunstância, nós iríamos morrer de fome no bairro, na cidade, nós iríamos procurar outra. É o que hoje muita gente faz. Não tem emprego aqui, não tem comida aqui, vamos lá para a cidade tal, lá tem emprego. Então nada de errado até aí, porque qualquer um de nós faríamos isso aí também, mas infelizmente o pecado de Elimeleque foi ter escolhido ir peregrinar num lugar em que era amaldiçoado por Deus. Sair da casa de pão para ir em Moabe buscar comida é comparado hoje nós sairmos do conforto de Jesus e irmos para o mundo buscar conforto. Tem como? Tem gente saindo da igreja porque aqui tem murmuração, porque aqui tem fofoca, porque aqui tem isso, porque aqui tem aquilo. E lá no mundo o que tem? O que nós encontramos lá no mundo? Outro dia alguém, pastor, eu vou sair da igreja, porque aí na igreja, e aí tu vai para onde? Me diga, por exemplo, tu achou algum lugar melhor? Me diga que eu quero ir junto. Existe lugar melhor do que nós estarmos na casa de Deus? Mas aqui não tem fogo? Claro que tem. A gente vai negar que tem? Mas claro que tem. Qualquer um de nós que negasse seria taxado como hipócrita, né? Mas aqui é o lugar de Deus, irmãos. Jesus Cristo é o lugar em que há pão, certeza, garantia, convicção. Não existe lugar melhor do que estar em Cristo Jesus. Não existe lugar. Mas tudo é mar de rosas? Não. Estar em Jesus tem um preço. Estar em Jesus tem uma condição, não é de qualquer jeito não. Você quer servir a Jesus de qualquer jeito? Você quer servir a Jesus do jeito que você pensa, acha e gosta? Não, pera lá. É aqui que muitas pessoas se atrapalham. Vamos lá, deixa eu continuar na história aqui que eu já vou entrar na sequência da lição. A maldição está registrada lá em Deuteronômio capítulo 23.
pelos fatos dos moabitas descendentes de uma união incestuosa da filha mais velha de Ló com o próprio pai, não terem recebido Israel com víveres quando estes saíram do Egito. Ao contrário, seu rei Balaque, olha o que Balaque mandou fazer. Balaque era o rei dos moabitas. Olha o que ele mandou fazer. Ele contratou Balaão, que era profeta de Deus, para amaldiçoar Israel. Olha o que esse cara fez. Olha a maldade dos moabitas. Olha a maldade do mundo. Essa semana eu estava vendo um camarada político dizendo assim: pessoal, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos na igreja dos crentes, vamos ficar lá infiltrados no meio deles. Olha só, vamos ficar infiltrados no meio deles. E quando o pastor lá falar para os crentes voltar lá no ABC, então aí a gente levanta e faz um tumulto. A gente faz um tumulto e diz: ei, por que votar no fulano? Ei, e nós, ei. Fazer um tumulto. Olha só a ideia. Olha só o que esse camarada fez. Esse camarada contratou Balaque e diz: vai lá, nós te pagamos, tu vai lá e profetiza contra Israel. E ele veio para amaldiçoar Israel. Aí o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque ao invés dele amaldiçoar, no caminho Deus diz: epa, tu vai lá e abençoa. Tu não vai amaldiçoar meu povo, tu vai abençoar. E quando ele chegou lá, em vez dele expor palavra de maldição, ele expõe palavra que o abençoe. Abençoa mais ainda. Tudo porque Deus estava no negócio, né? Então, ao invés de serem amaldiçoados, Balaão foi 3 vezes e os abençoou, pois não teve como amaldiçoar o povo do Senhor. Não tem como amaldiçoar a igreja, não. Pode jogar sapo no terreno, pode fazer, não tem nada, isso aqui é do Senhor. As portas do inferno de Jesus, elas não prevalecerão contra a minha igreja. Não adianta ninguém querer se levantar contra a igreja do Senhor. Agora, não é por isso que a igreja do Senhor, ela não passa por dificuldades, né? E não é por isso que a igreja do Senhor não tem os seus altos e baixos, mas não é por conta do Senhor, não é por conta do Espírito Santo, é por conta de nós, é por fraudulência nossa, são pecados nossos, fraqueza nossa, injustiça nossa, falta de amor nosso, falta de compreensão, falta de gratidão por nossa parte. Hoje está um dia lindo, irmãos, dia 23 de agosto, 100 e poucas pessoas estão encaixotadas dentro de um caixote morto, e nós estamos aqui. Nós não deveríamos estar felizes por isso, irmãos? A gente não deveria estar na igreja dando glória a Deus e agradecendo por mais um dia que está se iniciando, que ainda tem o percorrer, que ainda vai estar acontecendo, está começando. Nós não deveríamos estar gratos a Deus por isso? Então nós somos pessoas muito mal agradecidas, e por conta disso nós prejudicamos muitas vezes o crescimento da casa de Deus, da obra de Deus, mas a igreja, ela prevalecerá. E se um dia eu disser, eu não quero mais, o Senhor tem multidões para colocar no meu lugar. Eu não sou peça única, eu não sou peça rara, existem milhares querendo o meu lugar. O dia que eu disser, eu vou sair, porque isso aqui, porque tem milhares na fila, chorando, pedindo, implorando para estar no meu lugar. Tem milhares lá fora chorando, implorando e pedindo para assumir o teu lugar dentro da igreja, para estar no teu lugar, para ter os privilégios que eu e você tem.
Mas muitas vezes assim nós ainda somos mal agradecidos, né? Esse mal agradecimento tem um preço? Tem. Tem pessoas que às vezes não sabem por que está sofrendo. Tem pessoas que às vezes não sabem por que está passando por dificuldade. Tem pessoas que às vezes não sabem por que a vida é uma desgraça para ela, mesmo essa pessoa sendo uma pessoa cristã. Tem pessoas que não sabem. Vamos lá, continuando. As horas estão passando e nós vamos lá. É bem verdade que na época Moabe era um lugar de prosperidade, é verdade. Enquanto que Belém não tinha pão, Moabe estava de vento em popa. Não existe momento que o mundo parece ser melhor do que a igreja? Pensamos bem, vamos deixar as coisas nossas meio de lado, a hipocrisia às vezes que a gente tem, aquela coisa assim de santidade que às vezes a gente pensa que vai interferir, e vamos analisar. Não tem momento que o mundo parece ser melhor do que está na igreja? Claro que tem. Tem momento que a gente olha assim, parece que o pessoal lá de fora está mais contente que nós. Tem momento que a gente olha lá para a pessoa do mundo, esse cara aí nunca... Oi, eu passo uma luta tão grande, eu passo tanto trabalho, esse camarada da frente aí nem acredita em Deus e parece que a coisa vai, de vez Deus corrige o povo ali através do profeta, dizendo que eles não devem ficar olhando para a prosperidade do ímpio, porque eles um dia verão a diferença dos que servem a Deus e dos que não servem a Deus. Às vezes você mora numa casinha simples, você é um servo fiel, isso já aconteceu comigo, de eu pensar isso. Você é um servo fiel, dizimista, abençoa a minha igreja, abençoa a obra de Deus. O cara ali é um safado sem vergonha e está mais bem do que eu. Aí lá na frente Deus me mostrou, agora tu vai ver quem é que está mais bem. E eu disse que eu não trocaria o meu lugar pelo dele. Existe momento. E aqui, irmãos, nessa época, a cidade, a região de Moabe estava vivendo um momento de prosperidade. Ela estava sendo conhecida pela altitude dela, pelos os 1000 metros com relação ao mar Mediterrâneo, o clima, reservas de água. Então estava assim vivendo um momento glorioso comparando a situação de pecado que estava vivendo Belém. É interessante notar isso aí. Passado algum tempo, coincidentemente, aí lá em Moabe morre Elimeleque. Irmãos, aí a coisa começou a travar. Morreu Elimeleque. Primeiro erro, primeiro problema que começou a aparecer. Quando morre Elimeleque, Noemi, a esposa, ainda fica estável, porque ela tem 2 filhos. E naquele tempo, os 2 filhos eram responsáveis pela mãe viúva, principalmente o filho mais velho, porque não tinha previdência na época. Ficou então Malom e Quilom, os seus 2 filhos, mas eles se envolvem com 2 moabitas, enamoram-se de 2 moabitas e casam, sendo Orfa a uma, o nome dela Orfa, e Ruth, o nome da outra. E aí a Bíblia diz que mais tarde, eles ficaram durante 10 anos nesse trabalhar, não foi uma coisa que aconteceu de hoje para amanhã. 10 anos ficaram ali trabalhando, lutando, quem sabe até estavam se estabelecendo bem ali, né? Mas aí acontece uma desgraça com os 2 filhos. A Bíblia não diz o porquê, como, mas a Bíblia diz que os 2 filhos também morreram. Certamente adoeceram e morreram. E aí
a coisa complicou mais ainda. O Salmo 42 diz assim, ó, um abismo chama outro abismo. Eles foram para uma terra que não devia, não consultaram a Deus, e lá os abismos chamavam outros abismos. O perigo de nós sairmos da casa de pão de Deus, de Jesus, e ir para outro lugar, mesmo que não seja por má intenção, mas por uma fraqueza, uma situação de fraqueza, como foi aqui, lá onde eu vou estar, um abismo vai chamar outro abismo e eu vou me afundar. Foi o que aconteceu aqui. Até então estava bem, estava numa terra que agora tinha emprego, tinha sustentação, aparentemente até podia dizer, olha, nós acertamos, a gente saiu de lá, um lugar que estava uma miséria, temos aqui, tá bom, aqui tem emprego, aqui tem comida, aqui tem pão, tá ótimo. Depois começou a vir o problema, o marido morreu, primeiro problema. Os filhos, eu acho que eu estou ruim hoje, começa a falar demais, dá nisso. Os filhos fizeram outra coisa que não era permitido, casar com moabita, contrair o casamento com a mulher de um povo amaldiçoado. Em outras palavras, Quilom e o outro, como é o nome dele? Eu não gravo o nome desses dois, é tão feio o nome deles que eu não gravo fácil. Quilom e o outro é o... Deixa eu ver aqui, onde é que eu achei aqui o nome dele? Quilom e Malom. Malom e Quilom foram lá e trouxeram para dentro de casa duas maldições. Já tinham perdido o pai, estavam numa terra amaldiçoada, e eles vão lá e pegam do povo duas maldições, que eram as duas mulheres, e casam com essas duas mulheres. E essa maldição resultou na morte desses dois. E agora nós temos aqui na história 3 viúvas numa terra amaldiçoada. E agora, o que é que nós faz? Como nós vamos trabalhar? No tempo que mulher era um objeto, no tempo que mulher não tinha voz, no tempo que mulher não valia nada, só servia para uso pessoal do homem. E agora? Aí entra o fator importante que leva o livro de Ruth a ter o seu significado na Bíblia. A Bíblia diz que a mulher Noemi, certamente, quando veio de Belém para Moabe, ela não aprovou no seu coração essa vinda. Certamente ela veio para acompanhar o seu esposo. Certamente a ideia foi do esposo, e o esposo veio, e claro que se o esposo veio, não tem aquele ditado que diz que a mulher tem que acompanhar o marido? Então, o marido casou aqui, eu vou morar lá em tal lugar, a mulher tem que ir junto, é a mulher dele, hoje a gente diz isso. Ela foi os filhos, chegou lá agora, esses que as levaram morreu, e ela está agora só. E detalhe, só e com 2 noras consideradas mulheres de maldição, que é de uma raça que foi amaldiçoada. O que Noemi faz? Noemi chama as 2 suas noras, conversa com as suas 2 noras e diz para ela, minhas filhas, porque naquele tempo, se ela não desse essa liberação às noras teriam que ficar presas a ela. Quer dizer, o meu marido casou, morreu, eu saio e caso com qualquer um como é hoje. Não, naquele tempo tinha que casar com um irmão. E no caso ali, como não tinha um outro irmão, porque não tinha mais filho, elas iam ter que ficar sujeitas à sogra e nunca mais casar, a menos que a sogra a liberasse para que elas seguissem em frente à vida delas. E foi o que a Bíblia diz que Noemi fez. Noemi chamou a órfã,
chamou a Ruth e disse: minhas filhas, vocês são novas, vocês têm a vida pela frente, vocês vão para a casa de vocês, para a família de vocês, procure a família de vocês, procure o rumo de vocês, porque eu vou voltar para a minha terra. A órfã se liberou, era direito dela, e foi para sua família. O que aconteceu com ela, não sei, porque ela sai de cena. Ela continua numa família amaldiçoada, ela continua numa terra amaldiçoada, e que fim levou da órfã ninguém sabe. A Ruth ficou na história, porque a Ruth olha para Noemi e diz assim: não, sogra, eu não te largo, eu vou contigo. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Irmãos, isto seria como Deus usando-se de uma situação, para que dentro dessa situação, em que aparentemente o diabo está aplaudindo porque é uma derrota, aí Deus converte essa situação que aparentemente está dando voto a Satanás, Deus faz um revertério e dessa situação converte uma pessoa. Deixa eu dizer um detalhe. E tem muitos desviados que muitas vezes nós não passamos por perto e nem cumprimentamos ele. Não é assim? Ignoramos, não é mais meu amigo. O cara deixou de ser crente, eu nem olho para a cara dele. E eu não estou sabendo muitas vezes que há um propósito de Deus nesse desvio dele. E que daqui a pouco ele vai voltar com uma esposa, com um filho, com um amigo, com uma amiga, e vai vir para a igreja. Não só ele, mas a sua esposa e outras pessoas mais. Isso aconteceu comigo. Eu era um gurizote, um rapazão, não sabia muito decidir pelas coisas, fui para o mundo, lá no mundo eu me casei, e hoje eu estou na igreja com uma mulher que jamais pensaria um dia ser crente, jamais, católica, daquela católica praticante, católica séria, e eu casei com ela, e de repente um dia eu resolvi vir, e ela veio atrás. Então, olha, Deus se utilizou de uma situação, se utilizou. Então, irmãos, a gente tem que sempre entender que não existe nada que esteja literalmente acabado enquanto o Senhor estiver, ou enquanto nós estivermos vivendo a dispensação da graça de Deus. O crente pode sair daqui, se envolver em mundo terrível, e um dia Deus ir lá buscar ele e trazer ele melhor do que ele estava antes. Porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu desejo que nenhum de vocês aqui um dia se desvie, porque é muito perigoso, porque é um mundo muito terrível. Mas se porventura um dia acontecer com alguém, vocês podem ter certeza de uma coisa: quando ele vier, ele vai vir mais crente ainda, porque agora ele experimentou as coisas do mundo, agora ele viu que o mundo é terrível. Antes ele só via o lado bom, o lado figurativo do mundo, mas agora ele literalmente conheceu o mundo, e aí ele volta e diz: não, eu tive lá, é uma porcaria. Ah, vocês acham que é uma porcaria? Então eu vou dizer para vocês: o que vocês acham é real, porque eu tive lá, é uma porcaria. Amém? Vamos lá, continuando. Qual é a lição que nós tiramos dessa situação? Qual é a lição? Olha aqui, ó. Todos que deixam Belém, a casa do pão, em direção a Moabe, o lugar amaldiçoado, sempre levarão consigo Malom e Quilom, ou seja, doença e morte. Entenderam por que esses dois nomes? Entenderam a loucura dos pais quando botaram
Malom, doença. Fulano, morte. Entenderam? Está aqui. O resultado apareceu. Sempre que eu saio da presença de Deus e eu vou para outro lugar, seja lá qual for, eu estou levando doença e morte para a minha vida. E isso foi o que aconteceu. Meus amados irmãos, aqui eu quero deixar um conselho para nós aqui e para toda a igreja e para todos os irmãos que estão nos ouvindo através da live em todo esse grande Brasil e quem sabe até fora. Meu irmão, não saia da casa do pão para ir peregrinar em supostos lugares de prosperidade. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus, com pão ou sem pão. Ele nos colocará em lugar onde não possa nos sustentar e nos abençoar. Em lugar onde ele não nos colocará, em lugar onde ele não possa nos sustentar e nos abençoar. Não importa a circunstância do momento. Moabe era o lugar da prosperidade, onde as coisas estavam bombando, e era também um lugar alto dos superativos, da fama, do ganho fácil, da proteção rápida. Porém, era um lugar de maldição. Tinha um monte de coisas boas lá em Moabe. Tinha tinha comida, tinha belezura, tinha água, mas era um lugar amaldiçoado. Para encerrar a história, o que Jesus falou a respeito deste mundo? O mundo jaz no maligno. Então, quando ele diz o mundo jaz no maligno, o mundo descansa e vive nos braços de Satanás, o que nós vamos fazer lá? Qual a nossa intenção de sair daqui para ir para lá? E quando nós estamos aqui, vendo que lá é melhor do que aqui, nós já estamos com um passo lá, um pé já está lá. Não é assim? Quando você vê alguém achando que lá fora está melhor do que aqui dentro, você pode ter certeza, ele já está com um pé lá. E o outro já para se debandar. Porque o melhor lugar é estar na presença de Deus. A crise econômica, a crise familiar, nada isto pode nos tirar da presença de Deus, porque nós vamos superar as dificuldades vivendo em Belém. Pode não ter pão hoje, mas o nome diz casa de pão. Pode não ter comida hoje, mas o nome diz casa de alimento. Podemos estar vivendo um momento de escassez, de graça, de poder, de alegria, de gozo, de satisfação por servir a Deus, mas aqui é o lugar. Amém? E não devemos correr nem para a esquerda, nem para a direita, porque Deus há de nos abençoar aqui. Seja hoje, seja amanhã, seja depois. A Bíblia diz assim, e a nossa lição menciona: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Por que Deus diz lá, por que Jesus fala em Apocalipse ser fiel até a morte? Por quê?
porque Jesus está dizendo assim, ó, vocês passarão por momentos, por dificuldade. Então o caminho do Senhor não é um caminho de rosas, mar de rosas, é um caminho que tem as suas dificuldades, e é por isso que tem que ter fé, e é por isso que tem que ter fidelidade, e é por isso que tem que ter persistência, e é por isso que tem que ter insistência, porque tem essas dificuldades. Se não tivesse, não precisava de nada. Se não tivesse, irmãos, vocês sabem por que um carro tem freio? Porque se não tiver freio, ele só vai e ele bate em qualquer lugar, ele tem que ter freio. Por que nós temos que ter tudo isso na nossa vida? Fé, fidelidade, vontade, disposição, garra, querer. Por quê? Porque o caminho é estreito, o caminho é apertado, o caminho exige vontade de querer chegar lá. E eu lamento que tem muita gente que está indo, mas eles não vão até o fim. Não vão. Antigamente, hoje não se diz mais isso, mas antigamente a gente olhava para uma pessoa desnutrida, os antigos faziam isso, né? Esse não vai longe, esse morre no caminho, não é assim? Não vai longe. E de fato, chegava lá uns certos anos. Então, por quê? Porque a gente via que a pessoa já estava vindo mal. Tem muitas pessoas que a gente olha na igreja e a gente ora a Deus, Senhor, tem misericórdia, esse coitado não vai longe. Ele não vai. Se hoje, vivendo com a maré mansa, ele não faz, quando a maré estiver agitada, aí ele não vai fazer mesmo. Não é assim, irmãos? Então, irmãos, fé e trabalho foi o que tirou a mulher da situação. A Bíblia diz que ela pegou a sogra pegou Ruth, né? A Noemi pegou Ruth e voltaram para casa. Quando voltaram para Belém, quando voltaram para casa, elas não tinham nada. Foi aproximadamente 70 quilômetros de distância. Ah, mas 70 quilômetros é daqui de Tubarão. É, mas a pé, com a trouxa nas costas, 70 quilômetros leva algumas semanas para chegar, né? Imagine daqui a Tubarão, andando por secas e deserto e tudo mais. Então, elas foram. Quando chegaram lá, elas foram trabalhar numa lavoura, né? Elas foram ajudar lá na colheita das espigas. Aliás, ajudar não. Existia uma lei que dizia que os restos de espigas que caíam da colheita, as pessoas pobres poderiam chegar ali e pegar. Então você ia lá na lavoura, fazia a sua colheita e sempre caía aquelas espigas, mas ou você deixava porque era espiga que não servia para o comércio, aí os pobres lá e saíam catando aquelas espiguinhas lá para comer. E assim estava ela lá. E foi aí que Deus botou a graça. Mas o que eu observo aqui é que além da fé delas voltarem, porque isso exigiu fé, voltarem, elas podiam ter ficado lá. Bom, aqui nós estamos sozinhos, mas aqui tem pão, aqui tem condição de vida, nós vamos arrumar um emprego, vamos, mas não, elas voltaram para a terra delas. Noemi e Ruth chegam à terra do pão, voltaram para a terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas, a cidade deve ter chamado a atenção das pessoas, especialmente daquelas que haviam conhecido Noemi antes da sua partida. Noemi agora se encontrava com a alma amargurada, por isso pede para ser chamada não mais de Noemi. Ela pediu para trocar o nome dela. Qual o nome que ela pediu para que chamasse ela? Mara. Não me chame mais de Noemi, porque Noemi era um nome bonito, né? Noemi era um nome agradável. Nós falamos aqui sobre o nome Noemi. Doçura. Vamos rever? Achasse aí? Doçura. Noemi é doçura. Doçura.
Ah, não me chame mais de doçura, pelo amor de Deus, eu estou mais amarga do que... Eu estou azeda, gente. Não me chame de Noemi, que vocês até me machucam, até me ofendem. Não tem aquele dia que a gente não gosta nem de ser chamado pelo nome, porque o nome não condiz com a situação. Não tem aquele dia que diz assim: olha, ele nem me chama de crente, me chama de treva, eu sou o ruim, eu sou o miserável, eu me sinto miserável. Aí o camarada diz: ô homem de Deus, rapaz, eu estou vivendo uma... Então, ela manda chamar agora de amarga, chama de amarga, Mara, né? Noemi retornou à sua cidade sem marido, sem filho e sem bens. Ela acreditava que todo aquele sofrimento vinha de Deus, fé, tinha certeza que Deus estava na condição, como uma forma de punição. Ruth capítulo 1 versículo 21, ela entendia, por isso ela teve a intenção de voltar, de mandar as noras embora e voltar, e aí a Ruth veio junto. Ruth ajuda Noemi. Ruth foi uma nora que diz: não, sogra, a gente vai e nós vamos dar a volta por cima, e nós vamos trabalhar junto, e nós vamos fazer alguma coisa, e a gente vai sobreviver. Elas chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas, quando a colheita estava começando. Aí sim, Moabe, a situação era precária para elas. Agora em Belém havia esperança, pois havia trabalho na colheita da cevada. Vencemos as crises com a ajuda de Deus e com muito trabalho, tem que trabalhar, irmãos. Não é, a Bíblia diz lá em Tiago que a fé sem obra é morta. Não adianta nós só ter fé, não adianta a gente ter fé e ficar dormindo até meio-dia, não adianta, tem que ter fé e ir à luta. Não adianta nós ter fé que nós vamos para o céu e nós ficar em casa e não estar num culto. Não adianta nós ter fé na nossa sabedoria humana e nós não vir para a igreja aprender. Por isso que a Bíblia diz, o profeta Oséias: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. A destruição da igreja nos dias atuais está por conta do relaxamento dos crentes que não querem aprender a palavra de Deus. Passou para culto de doutrina, ninguém quer vir. Passou para culto de ensino, ninguém quer vir. Vou terminar a lição aqui. Passou para aprender as coisas de Deus, ninguém quer vir. Passou para vir, para pagar o preço e ser um crente abençoado, ninguém quer vir. Mas quando é para fazer uma festa, a igreja enche. Quando é para fazer uma festa de comes e bebe, tem que fechar a porta, senão aparece gente que a gente nem conhece. Mas quando é para aprender a palavra de Deus, aí aquele ditado popular é Pedro, João, Tiago e por aí afora. Vamos nos colocar de pé? Meus irmãos, a sequência da história termina dizendo que Ruth trabalha apanhando espiga. Ruth vai para o campo trabalhando, e lá ela encontra um parente de quem? Do seu falecido sogro Elimeleque. Ela encontra um parente ali ajuntando espiga. Os segadores deixam para trás, aí vê que está ali uma mulher jovem, trabalhando, lutando, se esforçando para levar o pão para dentro de casa. Eles ajudam ela, deixando cair algumas espigas mais para ela. Essa prática era permitida pela lei mosaica para ajudar as necessidades. Nosso país vive um momento de crise econômica, e a falta de emprego é uma realidade que tem atingido milhões de pessoas. Muitos que perderam seus empregos buscam qualquer serviço que lhes dê condições de sobrevivência. Siga o exemplo de Ruth. Não fique de braços cruzados. Siga o exemplo de Ruth.
Ela trabalhou todo o dia no campo até ajuntar cevada suficiente para si e para sua sogra. Sua diligência no trabalho chamou a atenção do dono da lavoura. Olha que coisa maravilhosa, olha como Deus faz a coisa acontecer. O dono da lavoura olha para aquela moça, Boaz olha e diz: mas que é essa moça bonita, linda, maravilhosa, que está aí trabalhando, lutando e se esforçando, e pega aqui, quem é, quem é? Aí alguém fala, ele manda chamar ela, olha, vê que ela tem qualidade, beleza. Irmãos, às vezes a gente passa por luta e a gente esquece que a gente é belo e tem qualidade. Boaz então olha para essa mulher e diz a Bíblia que ele faz o quê? Quem sabe? Ele faz o quê? Ele casa com ela. Ó, que maravilha! Casou com o dono da lavoura. Amém? Um dia nós vamos estar nas bodas, casado com o nosso. Eu não tenho o melhor emprego, eu não tenho a melhor cama para dormir, eu não tenho comida de sobra, mas um dia eu estarei com o meu rei para todo sempre. Amém? Deus abençoe. Irmão Vânio, obrigado pela oportunidade, desculpa eu passar uns minutos. Meus irmãos, nós estaremos lendo a conclusão nesta manhã, já agradecendo aos irmãos da nossa transmissão que participaram conosco nesta manhã de domingo. Diz assim a nossa conclusão: Ruth teve algumas perdas em sua vida, perdeu o sogro, o cunhado e o marido. Além dessas perdas, teve que cuidar de uma sogra triste e desamparada, mas o Deus da provisão não desamparou Ruth nem Noemi. Temos um Deus que nos ajuda a abençoar-nos com o trabalho e a sua provisão. Confie. Nós estaremos neste momento lendo algumas participações rapidinho. O pastor já estará orando novamente e nos despedindo nesta manhã. Irmão Edson Mar, irmã Glória, irmão Luiz Carlos Alana, Ezequiel Pereira, Axiel Pereira, Giovanni Rosa, Rosane de Souza, o irmão Lúcio Amar Rocha nos assistindo, a irmã Sônia, irmão Eloy Alves, irmão Valduiz Nunes de Vitória, Espírito Santo, irmã Sara Zeca, a Assembleia de Deus, Ministério de Missões, Cida Assis, Ronaldo Coelho, Cimeia Cabral e Evangelista Jones Santos. Deus abençoe a cada um que participou nesta manhã conosco. Presbítero Ezequiel Pereira também nos assistindo. Que Deus venha abençoar cada um nesta manhã. Nosso pastor nos fazendo a oração de encerramento e já encerrando a nossa transmissão da IBD. O irmão não tem mais nada? Então vamos agradecer a Deus, meus irmãos. Pai, nós queremos te render graças nesta manhã por esta oportunidade privilegiada de estarmos na tua presença, adorando, exaltando e aprendendo mais da tua palavra. Queira dar continuidade às nossas vidas neste dia, Senhor, e abençoar a continuação deste dia, nos dando nesta noite um culto cheio da tua graça, do teu amor e da tua bondade e misericórdia. Venha abençoar teu povo, venha abençoar a tua igreja e dai-nos um culto cheio da tua paz e do teu amor, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje à noite teremos um grande abençoado culto da família. Estará conosco ministrando a palavra e cantando o presbítero irmão Otoniel, é isso, né? Presbítero Otoniel ali da sede, estará pregando e cantando, ele e a sua esposa. E nós convidamos todos vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.